Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula de ciências. Hoje é uma aula de revisão para a nossa trilha, tá? Fiquem espertos, tudo bem? A gente vai fazer as correções lá no positivo on e depois a gente vai para a revisão, certo? Então vamos lá. Falando com relação às características das plantas, gente. Todas as plantas são unicelulares? Já começa errado, né? Todas as plantas são pluricelulares e heterótrofas? Já está errado, porque elas são autótrofas, produzem seu próprio alimento. Todas as plantas são unicelulares? Já está errado. Todas as plantas são pluricelulares, autótrofas, ok? E tem clorofila para ajudar no processo de fotossíntese? Resposta correta, então, é essa aqui, tudo bem? Complete as frases com os termos corretos. Vamos lá, então? A clorofila encontra-se em uma organela chamada de cloroplasto, correto? Localizada em células vegetais e em células de outros organismos fotossintetizantes, porque a gente tem organismos que também fazem fotossíntese. Além dele, as células vegetais apresentam estruturas específicas como parede celular, que só tem nas células vegetais e nos outros organismos fotossintetizantes, tudo bem? Revestindo a membrana plasmática, oferecendo qualquer função da parede celular, oferecer proteção e sustentação às células. E o vacúolo, que armazena água nessas estruturas, tudo bem? Principalmente lá na folha, né, gente? Onde ocorre fotossíntese na folha. Dá uma olhadinha na imagem para a gente conseguir entender, então, o nosso conteúdo e tirar dúvida. Número 1 corresponde à parede celular. Todas as células têm membrana plasmática, a gente já viu isso, né, gente? Então, o 2 corresponde à membrana plasmática. O 3, bem grandão, é o vacúolo. O 4, número 4, é a organela cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese. E aqui a gente tem a organela número 5, que corresponde à mitocôndria, aonde ocorre a produção de energia. Lembrando que a mitocôndria vai ter tanto na célula vegetal quanto no animal, porém não tem, cloroplasto não tem na célula animal. Relaciona o conteúdo aqui, tudo bem? Cloroplasto, local onde ocorre fotossíntese. Mitocôndria, responsável pela respiração celular. Parede celular, fornece proteção e sustentação às células. E vacúolo, armazena substâncias. Então, resposta correta, letra B. Dá uma olhadinha nessa imagem, né? Esse ser aqui, ele faz respiração celular? Sim, mas ele faz fotossíntese? Não, né, gente? Bem facinho essa questão. A planta, ela faz respiração celular? Sim, a planta respira também, tá, gente? Principalmente durante a noite. Faz fotossíntese? Faz. Na presença de luz, ela faz fotossíntese. Resposta correta era essa aqui. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa revisão. Pensando na questão da crosta terrestre, a gente tem que entender, ou da Terra em si, a gente tem que entender que ela tem camadas, tá? A camada onde nós estamos é chamada de crosta. A segunda camada é o manto, tem o manto superior e inferior, tem o núcleo externo e o núcleo interno, tudo bem? Falando de biogeografia, a gente tem que entender um pouquinho da deriva continental. O nosso continente, ele era, os continentes, na verdade, eles eram todos unidos, correto? Então, esse processo é chamado de Pangeia. Então, o que foi acontecendo ao longo do tempo? Uma deriva continental, uma separação desses continentes, tudo bem? Primeiro se formou 2 grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, tudo bem? E depois a gente tem a formatação geral dos nossos continentes, como hoje. Dá uma olhadinha nessa imagem, aqui nós vamos ter esses continentes divididos em grandes continentes, tudo bem? Depois eles foram separando, mas teve um momento que a gente tinha aqui, ó, a união lá, começando um pouquinho já a separação, né, da deriva continental. Aqui a gente vai ter a África, aqui a América do Norte, aqui a América do Sul, aqui a Antártida, aqui a Austrália, ou Oceania, se vocês forem pesquisar, e aqui a Eurásia, Europa e Ásia juntos, tudo bem? Então,
dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana, e uma outra imagem para vocês analisarem, ó, América do Norte, Eurásia. Depois a gente já teve uma separação maior, né, a África, América do Sul, Antártida e Oceania, aonde está localizada a Austrália, tudo bem? Então assim, ó, você vê que essa separação, ela foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, isso tem que ficar claro para vocês. Fatores que justificam a deriva continental. O nome do processo, gente, deriva continental. O que faz com que justifique que a deriva continental ocorreu? A semelhança dos fósseis em continentes diversos, separados às vezes por grandes oceanos, tudo bem? Similaridade no encaixe dos continentes, isso prova que houve a deriva continental, e similaridade das rochas, tá? Então a gente sabe que tem rochas que são muito parecidas apesar de estarem distantes. Aqui a gente tem uma imagem que na apostila colocou para vocês da América do Sul e da África, que é o encaixe entre continentes, como era. Tudo bem? Então tem que ficar claro. O nome do processo, deriva continental. Aí teve a deriva continental, mas professora, esses continentes continuam se separando? Sim, continua, né, gente? Mas é um processo lento. O Brasil não tem terremoto. Por que a gente não tem terremoto no nosso país, ou ele é sentido muito fracamente? Porque, na verdade, a gente tem que entender que os continentes, eles estão em blocos, tá? Chamados de placas tectônicas. Esses blocos, eles estão separando e eles se movem no manto, né, gente? Esse manto, a gente sabe que é quente e ele fica em constante movimentação. Então, essas placas é como se elas estivessem nadando sobre o manto. E aí, quando tem o choque entre uma placa e outra, ocorre o que a gente tem de terremoto, ou vulcão, ou tsunami. Mas eu tenho que entender, dar uma olhadinha aqui, ó, na América do Sul. A placa é essa, ó, gente, ó, o tamanho dessa placa. O Brasil tá aqui, ó. Então o Brasil, ele não tá nem próximo ao lado direito, nem próximo ao lado esquerdo de uma placa tectônica. Por isso que a gente não tem essa formação de terremotos na nossa região, tudo bem? A gente vai ter alguns que são, alguns países que têm terremoto. A gente viu lá em alguns exercícios anteriores que o Japão, ele está próximo de várias placas, então lá a intensidade de terremotos é grande. Professora, eles são desastres naturais? Sim. Tudo bem? E daí a gente tem os três principais que a gente falou bastante: terremoto, vulcão e tsunami. O que eles causam, professor? Eles podem causar a morte de muitas pessoas e destroem principalmente áreas urbanas, tá? E dependendo das pessoas que moram perto de um vulcão, na área rural, mas principalmente a área urbana que a gente tem aqui, tá? Essa imagem a gente já viu bastante, tudo bem? Então o choque entre as placas, eu tenho, na verdade, o meu terremoto, o local onde ocorre o terremoto é o hipocentro, né? O choque, o local onde ocorre o choque das placas. Local onde é sentido o terremoto é epicentro, e aqui, se for com a água, a questão do tsunami. Atividades humanas pode causar desastre ambiental? Então a gente teve os eventos naturais e tem os eventos humanos, tá, gente? E aí a gente fala assim que são eventos antrópicos porque é causado pelo homem, tudo bem? Então, atividades humanas e impactos ambientais. Nós vimos ações antrópicas, quando o homem destrói o ambiente. A gente tem a questão da redução de habitats, porque dá uma olhadinha nesse animal. Na verdade, ele perdeu espaço territorial, então ele perdeu seu habitat, ficou vulnerável. Aqui a gente tem espécies exóticas sendo trazidas para... Só um pouquinho, espécies exóticas sendo trazidas para a nossa região, levadas para outros locais. Às vezes elas acabam sendo benéficas onde elas estão, elas se proliferam muito rápido, mas às vezes elas podem se tornar uma praga na onde ela está. Aqui a gente tem um exemplo benéfico, mas aqui a gente tem um exemplo maléfico, tudo bem? A gente não tem uma questão de um predador natural aqui para os caramujos africanos, então eles se proliferam muito rápido na nossa região, é só chover, né? Dependendo de quem tem quintal, é só chover que, na verdade, eles se proliferam bastante. A questão de exploração, a questão de tráficos de animais silvestres, que é questão ambiental também, tá? Um impacto ambiental, exploração excessiva dos recursos naturais, que pode aí diminuir a população ou a comunidade de peixes de um determinado local, tá? E ele entrar em um processo de extinção.
Então são eventos provocados pelo homem, são ações antrópicas. Aqui tem uma imagem chamada, é só para a gente contextualizar, tudo bem? Rompimento da barragem de Mariana, contextualizar uma ação antrópica que aconteceu. Então, aqui a gente está vendo uma barragem, essa barragem de Mariana, ela rompeu em 5 de novembro de 2015 e ela era um local onde era uma barragem de mineração de ferro e aí essa barragem ela era chamada de fundão. E como o processo de mineração provoca a liberação de águas e os dejetos que ficam guardados nessa barragem, essa barragem ela se rompeu em 2015, causando grandes impactos ambientais. Por que é barragem de Mariana? Porque era no município de Mariana, Minas Gerais, e as barragens foram construídas para acomodar rejeitos provenientes da extração de minério de ferro retirados de extensas regiões da mina. Aí, gente, que impactos que a gente tem aqui? Dá uma olhadinha como é que era, tudo bem? Ó, como é que ficou a região. Então, a gente vai ter um impacto aqui ecológico nas cadeias alimentares, nós vamos ter um impacto prejudicando o solo da região e a gente vai ter um impacto que vai deixar esse solo infértil, porque como era ferro, esse ferro ele acumulou no solo e aí torna esse solo improdutivo. Pode ser aí para criação de animais ou para plantação, tudo bem? Aqui é a nossa revisão, então o conteúdo é esse da revisão de vocês, lembrando que a trilha de vocês vale 4 pontos, façam essa trilha com calma, pensem em acertar todas as questões. A trilha ela é composta por sondagem, reforço, conteúdo, avaliação e saiba mais. Sondagem para verificar o seu conhecimento prévio, se você está entendendo sobre o assunto. O reforço só abre se você errar o campo sondagem, senão você vai lá para o conteúdo. Lembrando que você tem que rolar toda a página do conteúdo e clicar lá a próxima etapa, porque senão não vai para avaliação, tá, gente? Então olhem o conteúdo, professora, mas é o da apostila. Mas chega até o final e olhem o conteúdo para que você consiga aí chegar na avaliação e concluir a sua avaliação com calma. Então a gente tem que se preocupar com as etapas, tá, gente? Ai, professora, mas eu respondi. Mas se você pula etapas, o seu processo ele não fecha, as suas questões não fecham, tudo bem? Aí tem o Saiba Mais, caso você queira dar uma lida sobre o conteúdo. Mas são essas etapas, não pulem etapas para que você consiga concluir de maneira adequada, tá, gente? Vale 4 pontos, façam com calma, passem por todas as etapas e todos os exercícios e cliquem em finalizar a sua avaliação, porque senão ela não conclui, tudo bem? Ótima trilha para vocês, bons estudos, o conhecimento, acho que o conteúdo tá fácil nessa trilha de vocês, então espero que vocês saiam bem e façam com calma, tudo bem? Boa sorte, tchau!